E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sonai Service. Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é nossa aula 37 e o tema dessa aula são os fusíveis térmicos. Vamos entender nessa aula o que são os fusíveis térmicos e qual a sua principal função. Os fusíveis térmicos são dispositivos de única ação, ou seja, eles só funcionam uma vez só, tipo como os fusíveis elétricos que nós estudamos anteriormente, sendo que os fusíveis elétricos eles podem ser restaurados, como eu mostrei na aula prática, mas não é aconselhável você trocar, substituir o fusível por outro das mesmas características técnicas. Porém, os fusíveis térmicos eles só podem ser utilizados uma única vez, pois eles abrem os contatos elétricos quando uma temperatura específica é atingida. Ou seja, eles são fabricados para trabalhar com determinada temperatura elétrica. Então, quando essa temperatura elétrica ela é atingida, o fusível ele se rompe, evitando assim a passagem da corrente e não volta mais. Ou seja, se houver o rompimento desse fusível, você tem que substituir por outro com as mesmas características elétricas, salvo, como eu sempre digo, se um fusível abriu é porque algo errado tem com o equipamento que ele está protegendo e precisa ser sanado esse problema, porque se o fusível abrir, você vai substituir por outro, e se o problema persistir, ele vai tornar a abrir de novo e você vai ficar trocando fusível constantemente até que o problema seja solucionado. A principal composição interna do fusível termoelétrico, ele contém uma cera, como está vendo aqui, é um composto especial, geralmente uma cera interna que se mantém fixa em temperatura normal, e quando ocorre a elevação de temperatura, essa cera ela derrete, ou seja, se liquefaz, fazendo com que a proteção cesse, haja uma expansão de corrente, fazendo com que o contato elétrico se rompa ou abra, evitando assim a passagem da corrente. Ocorrendo essa interrupção aqui, ó, como você pode ver na figura, esse equipamento, esse fusível não pode mais ser utilizado, tem que ser jogado fora e substituído por um com as mesmas características. E essas características a gente vai ver mais pra frente quais são. Os fusíveis térmicos eles são amplamente utilizados com o objetivo de evitar o superaquecimento de um equipamento, interrompendo assim o funcionamento quando ultrapassa a temperatura específica. Ou seja, ele tem a função, como ele é um fusível térmico, ele tem uma temperatura pré-determinada que é para ele suportar, e quando essa temperatura é excedida, o fusível abre e se rompe. Então ele tem a principal função de proteger o equipamento que ele está sendo utilizado contra superaquecimento. As principais características do fusíveis térmicos são alta sensibilidade de temperatura, ou seja, ele consegue perceber mudança significativa na temperatura do equipamento devido à sua alta sensibilidade. Ele possui um menor custo para você utilizar como proteção térmica de um equipamento. Possui certificações de qualidade VDE, UL e RoHS. São certificações internacionais para a produção desses componentes eletrônicos. Possui tamanho reduzido, o que permite eles ser aplicados em pequenos espaços de qualquer equipamento a qual ele esteja protegendo. A gente precisa ver o seguinte: um fusível térmico ele tem a função de proteger o equipamento. Quando atinge a temperatura pré-determinada do fusível, ele se rompe e não conduz mais e não volta mais, ou seja, ele não reseta, ele não volta mais a permitir a passagem da corrente. O que para você não confundir com termostato. Termostato é aquele dispositivo que tem dentro de ferros de passar, cafeteiras elétricas, alguns tipos de equipamentos, churrasqueira elétrica, alguns deles, que ao atingir a temperatura pré-determinada ele vai abrir os contatos, interrompendo a passagem de corrente, porém quando a temperatura cai, ele volta a fechar os contatos e volta a permitir a passagem de corrente. Termostato é uma coisa, fusível térmico é outra coisa. Então, para você não confundir, tá? Mais para frente a gente vai estudar os termostatos, vamos entender para que é. Mas a princípio eu posso dizer a você o seguinte: o termostato é um tipo de componente que, ao atingir a temperatura pré-determinada, ele desliga. Depois que a temperatura cai, ele volta a ligar novamente. Isso é muito importante, por exemplo, em ferros de passar roupa,
em cafeteiras elétricas, em aquelas, como é que chama, chapinha de passar em cabelo. Porque se uma resistência elétrica, quando você liga, ela começa a aquecer e vai aquecendo sem parar até atingir o valor máximo de temperatura que ela consegue atingir, né? Que consegue aquecer. Então, se você não controlar essa temperatura, você vai, por exemplo, danificar o cabelo de alguém se for passar aquela chapinha, ou você vai danificar a roupa que você for passar na alta temperatura. Então, com o termostato, você, dependendo do ajuste que você fizer, quando atingir aquela temperatura normal, ele vai desligar a passagem da corrente. Aí, quando a temperatura cair, ele volta a ligar de novo até atingir a temperatura máxima de ligar, e fica nesse processo. Então, diferente do fusível térmico, o fusível térmico, quando atinge a temperatura máxima, ele vai abrir os contatos, interrompendo a passagem da corrente, e não volta mais. Então, as principais características elétricas de um fusível térmico são: temperatura máxima de trabalho, ela vem indicada em graus Celsius, tá? Ou seja, a temperatura máxima que o fusível suporta antes de ele se romper. Corrente máxima de trabalho existe, além da temperatura máxima, existe a corrente máxima que aquele equipamento vai suportar. E temos também a tensão máxima de trabalho, que é indicada em volt. Então, as principais características são: temperatura máxima de trabalho, indicada em graus Celsius, corrente máxima de trabalho, indicada em amperes, e a tensão máxima de trabalho, indicada em volts. Para a soldagem de um fusível térmico, é preciso ter alguns cuidados. Como ele é um componente que tem uma alta sensibilidade ao calor, isso quer dizer que durante a soldagem do terminal, caso você venha a soldar, ele pode se danificar só com a soldagem do terminal. Então é preciso ter alguns tipos de cuidado para evitar que ele se danifique só quando você for soldar o terminal. Em geral, eles não são soldados. Para evitar esse tipo de dump, né, ele é clipado no fio para evitar usar qualquer tipo de calor no seu terminal, caso ele venha se danificar com essa solda. Mas caso você venha a soldar, tem que seguir algumas recomendações desse processo, como por exemplo, para fusíveis térmicos abaixo de 120 graus é recomendada a soldagem a 300 graus em um máximo de 3 segundos. Então você vai ter que utilizar a temperatura de 300 graus para soldar o terminal dele, e não pode ultrapassar mais de 3 segundos. Se passar 3 segundos, vai se danificar. Para fusíveis térmicos com temperatura acima de 120 graus, é recomendada a soldagem em 2 segundos, ou seja, bem mais rápido do que para 300 graus. Para os dois casos, recomenda-se, como eu falei, a utilização de clipagem não solda, a fim de evitar risco de danificar as propriedades de funcionamento do fusível térmico. Ou seja, na maioria dos casos, não são soldados, eles são clipados. Você vai clipar um fio no terminal, dessa forma evitando assim qualquer tipo de dano por solda do seu terminal. Vamos ver agora a identificação e o código dos fusíveis térmicos. Em geral, essas identificações elas vêm fixas no corpo do fusível, e essas identificações vêm indicando o valor da tensão de trabalho, a corrente de trabalho e a temperatura de rompimento, que são as principais. Eu tenho alguns exemplos aqui embaixo. Você pode ver que nós temos aqui um fusível para 10 amperes e 250 volts, e aqui está a temperatura de 192 graus, ficou para cima aqui a figura. Nesse caso aqui nós temos um fusível que se rompe quando atingir a temperatura de 191 graus Celsius. Ele é para 250 volts e uma corrente de 15 amperes. Esse aqui está meio apagado, mas dá para ver que ele é para temperatura máxima de 10 graus centígrados, não dá para ver a corrente. Aqui é para 130 graus centígrados e uma corrente máxima de 2 amperes. Aqui um outro exemplo, ele é para 136 graus Celsius, tensão de trabalho de 250 volts e 15 e 16 amperes de corrente. Então são as três principais características técnicas de um fusível térmico. Tá aqui o símbolo de identificação esquemática. Ele é igual aos fusíveis elétricos. Você pode ver, ó, utiliza aquela senoide, também utiliza aquele retângulo com a linha por dentro. A única diferença é que você tem essa bola aqui, ó, que identifica que é um fusível térmico, ou seja, a bolinha dos graus Celsius, né, identificação de temperatura. Então a única diferença é se você pegar o esquema que tiver o mesmo símbolo do fusível que a gente estudou na aula passada e tiver essa bolinha, você sabe que se trata de um fusível térmico. Beleza, então vou finalizando essa aula por aqui, onde a gente viu os fusíveis térmicos, viu as principais características e a principal função dele,
Então, além dos fusíveis elétricos que a gente estudou anteriormente, que você tem que se preocupar com a tensão de trabalho e a corrente de trabalho dele, os fusíveis térmicos você tem que se preocupar com a tensão de trabalho, corrente de trabalho e com a temperatura de rompimento do mesmo. Então, na próxima aula a gente vai ver, era para ter feito isso na aula anterior, a gente fazer o cálculo de dimensionamento, né, como fazer o cálculo correto do fusível para seu projeto, mas como a aula ficou muito comprida, então eu vou deixar para a próxima aula. A gente vai ver como fazer o cálculo de um fusível para o seu projeto. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.